Bora, meu povo! Mais um episódio aqui do BucklerCast. Eu falei que hoje o dia tava especial e ele tá muito especial. E agora com a gente aqui, Renata Tolentino. Ela que é uma super executiva da área de tecnologia, mas nem sempre foi assim. Nem né? sempre. Muita história para contar, Muita né? história para contar. E lembrando que esse podcast aqui, por que a Renata está aqui, por que o Menta esteve aqui, porque esse podcast é feito para você, que quer um conteúdo, que quer aumentar o seu repertório de conteúdo, que quer aumentar o seu intelecto e trazer novas discussões, principalmente para você, do mercado fitness, dono de academia, operador de academia. Escutem essas pessoas falando, não precisa me escutar não, mas mentira isso, hein? Quem tá aqui que vocês têm que escutar. Ativem o sininho, sigam, é de graça, tá? Beleza? Estamos aqui com essa super executiva. Obrigado, Rê. Obrigada, eu que agradeço, é uma honra estar aqui. E deixa eu te falar, tem que te seguir, viu? Eu entrando aqui no escritório de vocês, maravilhoso, e puxando um mercado de uma forma que acho que ninguém se falava, né? Pouco conheço do mercado fitness, mas a necessidade de profissionalização é muito alta, né? Então, acho que vocês estão indo para uma vertente assim que, como eu brinco lá em Minas, né? Tem muito mato alto para cortar e vocês vão cortar. Sabia que a gente fala muito sobre o mato alto aqui? Quando a gente entrou no mercado foi muito por ver esse mato alto, assim, saber enxergar, sabe? Essa oportunidade, né? E hoje o mercado fitness, ele sofre um pouco disso que você falou, assim, a falta do corporativismo, a falta dos processos, tudo que os outros mercados, de certa forma, evoluíram com o tempo de forma muito rápida. O nosso mercado começou até agora, os investidores, começou a ter uma seriedade maior, seriedade entre aspas, né? Óbvio que todo mundo que já é consolidado nesse mercado tem muita gente séria, mas nunca teve essa estrutura. E a nossa ideia foi essa, né? Muito legal. E é por isso que a gente também, né, trouxe parceiros coisa, né, bem legais. Que acho que dá para fazer acontecer, assim. Eu tendo um olhar completamente de consumidor, a gente já vê muitas redes, né? Pensando na experiência do cliente, sim, mas ainda tem muita academia menor, e não pelo porte, mas pela proporção de quantidade, que acho que a experiência no final do dia está com a pessoa e as conquistas dela mesma, e não a pessoa com a academia, não a pessoa com aquela marca, né? Então, muito legal, parabéns. Obrigado, Rê. Para começar o papo, eu queria que a gente começasse a explorar um pouquinho a Renata, assim, você como pessoa, da onde você veio, o que você faz hoje, como é que tá tua vida, como é que tá tua carreira. Conta um pouquinho de você. Opa! Para o público te conhecer um pouquinho. Vamos lá. Bom, eu sou mineira, né? Mineiríssima, acho que não dá para esconder, né? O ai, daqui a pouco ele aparece. Mas eu sempre sonhei em ser uma executiva. Sempre quando eu assistia os pequenos filmes, assim, pequenas histórias, eu via aquelas mulheres, sabe, participando de momentos que eu não entendia muito bem o que eram, mas sempre com uma presença muito marcante. Eu pensava, eu quero ser isso aí. Quando eu crescer, isso aí eu não sei o que era, mas eu queria ser. E aí a vida, por um acaso, né, me fez transformar nessa executiva muito mais rápida do que eu imaginava, né? Eu perdi meu pai por uma tragédia aos 14 anos e eu precisei ali com a minha família repor as condições financeiras da casa. Então foi onde eu fui para mercado. 14 anos, uma menina, né? Hoje eu olho para menina de 14 anos, até para minha sobrinha, e falo, gente, é uma criança. Será que eu era uma criança assim, né? Eu não tinha muito essa visão. Mas também era diferente, né? Acho que as gerações eram diferentes, né? A forma como que se comportavam. Então, meu primeiro trabalho, assim, minha primeira aprovação foi fazer com que alguém me contratasse sendo menor de idade, tendo noção nenhuma da vida. E aí eu me recordo daquela época eram locadoras de vídeo, né? Faziam muito sucesso, era né? De esquina ou era Blockbuster? De esquina, locadora de esquina. Era um sucesso. As mais legais eram As mais legais. E aí no meu bairro eu soube que tinha uma pessoa que iria sair, atendente da locadora iria sair, e eu fui lá me oferecer a trabalho, né? Pro proprietário da locadora. E ele não queria me contratar. Eu falei, gente, o que eu faço para esse cara me contratar? Porque eu não tenho skill, não tenho nada. Naquela época eu não sabia nem o que era skill, na verdade, né? E aí eu falei, bom, tem uma coisa que todo mundo gosta, que é dinheiro, né? Isso eu sabia, a vida me ensinou desde cedo. E aí foi onde eu falei assim, então não precisa me pagar durante um mês, me deixa ficar aqui. Se você achar que não faz sentido,
eu vou embora e tá tudo certo. E a pessoa vai sair, você precisa de alguém para repor até você achar outra, então fique. Por lá fiquei. E aí tratei como se fosse a minha própria locadora, né? Que legal. Saí por uma outra oportunidade. Mas ali eu aprendi a primeira reflexão da vida profissional, que às vezes você não precisa empreender. Você deve e necessita intraempreender também, Sim, né? Com certeza. Porque a nossa vida ela é construída de pequenas e grandes provações. E se você não se coloca como hero daquela história, você só vai ser um bastidor, só um viajante sendo levado para o destino, né? Exatamente. Então comecei assim. E aí depois eu fui trabalhar com recursos humanos, né? Eu me formei em recursos humanos. Você se formou em RH? Me formei em RH. Gestão de lá pessoas. Em Minas ou já? Lá em Minas. Lá em Minas. Lá em Minas. E esse período você ainda estava em Minas? Esse período estava em Minas. Naquele momento, um dado momento, eu assumi uma empresa que tinha 1.500 funcionários. Também era uma jovem aprendiz de 17 anos. Mandaram todos embora na troca de presidência, né, de sócios. E resolveram ficar com a estagiária, que era eu. Caramba. E eu tive que assumir um departamento pessoal. E para mim foi um grande aprendizado. De comportamento, de forma, de processo trabalhista, né? Então comecei a desenvolver habilidades que me chamaram muito a atenção no mundo empresarial. Foi onde eu optei em fazer um curso voltado àquela área para eu conseguir ganhar teoria e bagagem mais rápida. E dali eu fui convidada a entrar na Microsiga. Eu estava numa universidade apresentando um trabalho, um colega que trabalhava na Microsiga me convidou para ir para tecnologia. Microsiga, para quem não sabe, né, antiga TOTUS, nasceu da Microsiga. E aí foi onde eu entrei na tecnologia. Dali fiquei, construí uma carreira por 8 anos e resolvi tornar o rumo completamente diferente, que foi entrar em um programa, né, de empreendedorismo chamado Aprendiz. Maravilhoso. Pessoal, quem não conhece, não viveu os anos 2000 bem vivido. Não viveu, né? Não viveu bem vivido. Você sabe que se eu jogo no Google, tem lá várias fotinhas, vários episódios, mas tem várias coisas falando também. Nossa, Renata é o máximo, mas essa voz... Eu falei, gente, eu preciso melhorar essa voz, não, meu amigo? Enfim, naquela época? Naquela época. Mas onde você viu os comentários naquela época? Como que era? Facebook. Porque hoje as redes sociais, elas estavam começando a ganhar tração no Brasil. Então, elas não tinham essa potência que eram hoje. Até eu mesma não sabia muito usar rede social. Eu sempre fui uma pessoa muito preservada, né? Minha vida pessoal muito íntima. E hoje é completamente diferente, né? Eu falo que se um profissional não souber utilizar a potência das redes, ele está fadado à falência. Total. Né? A falência da marca dele própria. Não, então, com certeza. Diferente. E nesse momento você... Como é que, assim, foi alguém que... Aquelas histórias, alguém me escreveu né? Não, foi você mesmo. Cara, meu marido, na época, era meu namorado, ele era um super fã. E eu me recordo que eu estava na Irlanda com ele passeando e falou, cara, abriram as inscrições no Aprendiz, você tem que se inscrever. Eu falei, que isso? Nunca me imaginei na TV, jamais, nada a ver. E aí ele começou a ser tão insistente, a gente começou a brigar, a discutir. E um dia eu parei, quer saber? Vou me inscrever nesse negócio aqui. Aí me inscrevi, respondi qualquer coisa. O que é que você faz da vida? X, ponto. Tudo muito básico e resumido. Quando me ligaram, não me recordava que eu tinha escrito na verdade. E ia falar, Renata, do Aprendiz, estou te ligando, você foi selecionada. Caramba. Não imaginei o que fosse. E aí na época eu já falei, olha, acho que você está enganada, eu não sou mais menor aprendiz. Não é menor aprendiz, é da Record e tal. O programa era exibido na Record. Sim. E aí me contaram que eu passei para o próximo processo, eu agradeci sem interesse nenhum. E aí foi onde a pessoa, mas tem certeza que você não quer? E eu falei assim, me conta aqui, quantas pessoas estão no processo? Aí quando ela falou 16 mil, aí eu falei, opa, tem alguma coisa interessante que eu não estou enxergando. Então, você passou para a fase... Passei para a próxima fase entre 16 mil candidatos. Nossa. Sim. E era um processo muito interessante, assim, bem vocacionado a processo de recrutamento e seleção de empresas, né? Porque é muito sobre liderança, sobre posicionamento. Fiz as fases, passei e fui, né, convidada a entrar, na época era com o João Dória. Ah, não era com o Roberto? Roberto. Não, o Roberto tinha saído
não sei se pro SBT, por algum motivo ele tinha saído da Record. Tá, era com o João. Tanto que quando eu voltei com o Roberto, ainda brinquei com o Roberto. Roberto, eu não ganhei com o João porque eu voltei para ganhar com você. Você era o dono do programa, como assim eu ia ganhar com o João? Essa bandeira não ia funcionar, né? Mas fiquei com o João, um confinamento pesado, viu, Bruno? E como é que foi isso? Conta pra gente um pouquinho. 5 meses fechado no Sheraton. Sem contato com família, sem contato com ninguém, sem ver jornal, sem ver TV, sem ouvir rádio. 5 meses, 4 meses e 20 dias. Nossa, muito super sofrido, pesado, gente. Super sofrido. Eu falo que é um laboratório humano, né? Reality show é um laboratório humano. Todos são, né? Mas esse, 5 meses... Você também quase não entrou em um ou não? Foi. O que foi sua história? Foi... Minha história é Big Brother. Big Brother. Tá vendo? É onde que eu falei que eu tinha que ter entrado pra descansar. Eu entrei pra trabalhar. Eu tinha 23. Foi na época de Orkut ainda. Tinha umas campanhas que você tinha que... As comunidades. Orkut. Você tinha que ter tantos seguidores na comunidade. Enfim. Mas eu lembro que, assim, pra mim foi meio traumático. Tinha até me demitido. Não foi um negócio legal, assim. Não foi o processo não foi uma coisa bacana, assim. Mas até no Big Brother o confinamento não é todo esse tempo, né? Não, 3 meses, se eu não me engano. 3 meses, não, né? foi super traumático, cara. Hoje, assim, eu respeito muito quem entra e quem se dispõe a entrar em reality show, seja ele qual for, porque é um processo traumático. Apesar de, no meu caso, foi muito positivo, né? Porque eu fiquei muito bem posicionada. E depois eu ganhei um prêmio financeiro, ganhei uma posição importante ali na empresa do Roberto. Quando você ganhou, você entra para Young ou não? Eu entrei para a Grey, para o grupo WPP. O WPP já. Na época, eles escolheram a Grey porque a Grey tinha uma necessidade de posicionamento no Brasil, de reconstrução da marca, né? Era uma agência que se adaptava e tinha que se firmar no Brasil. Então, eles acharam por justo colocar a Grey mais em evidência. E eu me recordo que quando eu entrei, as pessoas não queriam me aceitar como parte, né? Poucas pessoas me aceitaram porque eu nunca fui da publicidade, eu era da tecnologia. O que essa menina da tecnologia querer falar de publicidade agora, né? E tem uma frase, a frase que o Roberto fez ao me contratar, que para mim impactou não só no resultado do programa, mas impacta na vida. Que entre eu e uma concorrente maravilhosa, a Melina, admiração total por ela. Ela é uma publicitária de formação e de carreira. Mas ele olhou para mim, olhou para ela e falou assim, bom, entre o futuro e o presente, eu prefiro apostar no futuro. Renata, você está contratada. Caraca. E isso para mim foi tão forte, é tão forte ainda hoje, que quando eu vejo o meu time e vejo pessoas começando, eu fico muito mais preocupada em conseguir enxergar talentos do que o resultado imediato. E isso acho que é a maior dificuldade, né, das pessoas, nossa, enquanto gestores, enxergar potenciais, enxergar talentos, porque a gente está falando de um futuro de inteligência artificial, né? A gente está falando de um futuro onde os desafios serão outros. Os desafios conhecidos, todo mundo já conhece, de certa forma, todo mundo já sabe como resolver. Sim. Agora, o que virá, ninguém sabe como resolver. Então, se a gente não encontrar pessoas que são camaleoas ou camaleões, eu acho que a gente não tem um time forte, sabe? Eu sempre falo isso também, assim, eu acho que o profissional do presente, né, do futuro é o profissional híbrido, o camaleão. Exato. É o profissional que se adapta, né? Exato. A função, o skill adaptabilidade hoje eu acho que é o mais importante. É o mais importante que você precisa ter, né? Flutuar nos mercados e eu acho que tecnologia dá muito esse know-how pra gente, né? Porque a gente fala com muita empresa de diversos tipos de verticais e no final do dia você conhece a cozinha da empresa, né? Conhece. Você olha, você fala, porra, uma empresa desse tamanho tem tudo isso aqui, você fala, pô, às vezes você tem uma imagem de fora, você fala, cara, não é tão... O negócio na cozinha não é tão bonito assim, não né? Tem muito prato é. caindo, muita sujeira, louça para lavar. E esses profissionais que estão hoje, que a gente vê que estão despontando nas empresas, a maioria são profissionais mais híbridos, né? É o que eu vejo e acredito também. Eu falo que hoje eu tenho a grata oportunidade, né, de estar à frente, assim, de várias empresas, empresas brasileiras, muitas delas, né? O Brasil é formado de empresas familiares. O que movimenta o PIB brasileiro são as empresas familiares.
E existem muitos desafios de governança, de processos, de profissionalização em empresas de portes que a gente às vezes nem imagina. E quando você chega para conversar com esses CEOs, muitos deles contam as suas problemáticas até com um pouco de receio. Poxa, minha empresa está assim, que vergonha. E eu sempre falo, cara, você não é o único, né? Só que você está olhando para esse futuro. E isso já aqui, mostra... Vamos chorar junto. Vamos chorar junto e vamos construir esse futuro, né? Então, dessa mudança. Não é simples, não. Mudar não é simples, inovar não é simples, desbravar não é simples, mas o mais do mesmo é só um arrozinho com feijão gostoso que a nossa mãe faz em casa, né? Exato. E nessa época que você vai para a publicidade, você, ainda vinda de tecnologia, vamos dizer assim, né? Vai para a publicidade, entra naquele ambiente de criação, muito... Maravilhoso, né? É muito gostoso, né? É inspirador. Né? A gente conversou, né? Você trabalhou com o Rodrigo Jatene também. O Rodrigo foi um dos... Maravilhoso. Os criativos, um dos nomes bem queridos do Brasil, né? E de fora também, que ele tá fora. Não sei se ele voltou. Eu acho que ele tá fora. A última coisa que eu vi dele, acho que ele tá... Não sei se ele tá na Grey ainda, mas acho que ele tá fora. Mas ele foi um grande líder ali na Grey, Sim, né? Total. E ele é uma das cabeças mais geniais que eu conheço, junto com o Eco Moliterno ali. Sim. São duas cabeças muito, muito geniais. E quando você vai pro... E você sai daquele ambiente e vai para um ambiente criativo. Completamente diferente, né? Como é que foi esse negócio? Um povo louco, maravilhoso. Vaidade ao extremo. Muita, né? Foi onde que eu aprendi que lidar com a vaidade ela é importante. Porque ali é a criação da pessoa, né? É a criação da pessoa. Você está julgando o que a pessoa Você está julgando criou, ideias. Né? E não é matemático como a tecnologia, né? Quando você julga ideias, você precisa ter uma bagagem cultural e referências para julgar ideias. A tecnologia, tu tem que ter um conhecimento mais técnico, né? E para mim foi uma adaptação muito difícil, porque mudou vida, mudei de cidade, mudei de amigos, mudei de pauta do dia a dia, de conversa, forma de vestir, né? Eu tive que me readaptar. Mas a partir do momento que você... Mas você sabe qual foi o pulo do gato? Naquela época, a publicidade estava começando a falar sobre tecnologia, os famosos hangouts, as mídias digitais. Sim. E os criativos e os mídias da época e os atendimentos tinham medo dessa fala, né? Sim. E a gente estava com um projeto super inovador para um banco global, não saía do lugar e eu me ofereci para liderar esse projeto. Foi um super sucesso, virou case mundial do Google, replicou em outras empresas. Aí foi onde a gente consegui mostrar que quando a gente tem pensamento de tech em negócio, a gente ganha velocidade de tração. Sim. E aí foi onde eu fui me posicionando, tanto que eu prometi ao Roberto que eu ficaria por 5 anos na empresa dele. Ele se aposentou, né, do mercado, ele saiu. E eu fiquei por 8 anos em um cargo de direção, né, já fazendo parte ali da empresa mesmo, do corpo diretivo. Que legal, e à frente de novos negócios. Então foi uma experiência fantástica. Mas no final voltei para a tecnologia, né? A tecnologia puxa a gente. A tecnologia puxa a gente. E nessa época, quando você, Roberto fala, tá contratada, como que acontece isso no backstage? Como que acontece isso? Você vai lá e, você já recebe uma offer, você já vai para dentro da empresa. Já tinha uma offer quando você se cadastrou no programa, você já sabia que você teria um prêmio ali de R$1 milhão e um salário de... Um contrato de salário, acho que de R$20 mil. Era uma informação aberta, pública. Isso em 2014, já era pré-definido. E aí os competidores tinham essa visão. Então, quando você chegava ao final do programa e ganhava o programa, você já saberia qual seria o teu prêmio. Mas você não sabia a agência ou o lugar você já sabia, mas você não conhecia, não tinha nenhum contato. Mas ao longo do programa, se eu não me engano, foi definido a agência. Mas você não sabia o cargo, o que você iria fazer. Acho que nem eles sabiam muito, sabe? Eu acho que agora o que eu faço com essa pessoa que apareceu aqui, entendeu? Ali pra ter onde que eu enfio? Coloco na recepção, coloco dentro, sei lá, onde que eu enfio esse ser humano que acabou de vencer esse programa, sabe? Que legal. Porque quando a gente vê assim acontecendo as coisas, você vê eu na época, eu vim de publicidade também. Trabalhei na Underman com o Roberto. E na época, completamente digital, né? Totalmente. Era só digital, né? Só olhava digital na época. E eu lembro que a gente recebia os e-mails marketing internos, assim, hoje tem episódio do Aprendiz. Tal. Recebia? Olha, só para aumentar a audiência, tá vendo? A gente recebia. E uma vez também a gente foi
foi um episódio muito engraçado, porque o Roberto, uma época, ele cantava, né? Cantava. E aí ele fez um show para as mães. Minha mãe, ela chorava. Ela viu o Roberto cantando, ela chorando. Ai, a música do Fábio Júnior, não sei que ele cantou, ela começou a chorar. Que máximo. Foi demais. E dali... Cara, o Roberto é um ícone, né? Ele Eu tenho muita admiração, assim. Acho que o formato Aprendiz, da forma com que foi construída, acho que é um programa que não é mais atual. Vamos falar sério, né? Você ter a figura de um líder que gera medo, né? Que gera distância, porque era aquela imagem que ele... Na hora, total. Sério? Quando você entrava naquele estúdio, aquela sala já gelada, parece que já era tudo preparado para você sentir um ratinho e entrar assim com medo. Mas eu enfrentava bem. Tanto que no último episódio eu senti que ele me fez uma pergunta... por que eu deveria ser contratada, e eu fui falando, ele falou, já tá bom, já explicou. Eu falei assim, não tem medo de falar, agora você vai me ouvir, né? Então, eu acho que de certa forma ele dava bem com aquela situação do medo. Com a vontade. Eu sou bem no improviso. Acho que meu cérebro, ele funciona mais no desconstruído, nos problemas desconstruídos, do que nos problemas construídos e conhecidos, sabe? As pessoas mais próximas até riem de mim, falam, Renata, seu modelo mental é muito fora do comum, assim, cara. Mas é super agradável, né? Conviver e conversar com uma pessoa versátil, assim, né? Então, que circula e a tua história, ela é muito pautada nisso, né? Assim, em adaptações, né? Reality, tecnologia reality, vai pra publicidade. E aí você vai pra tecnologia depois de 8 anos. Vou pra tecnologia. Sempre tive muita paixão, assim, muito respeito pela empresa a qual eu estou hoje, que é a TOTVS, né? E desde que eu saí, quando eu pedi para sair, nunca quiseram me liberar, né? Rolaram os afastamentos para que eu saísse, se não ganhasse, voltasse, né? E assim sucessivamente, com muito carinho e respeito. Mas quando eu entendi que eu queria mudar, que o mundo, cada vez mais, a tecnologia estava fazendo parte, não que eu quero morrer na tecnologia, mas eu quero estar onde a tecnologia está, né? Falei, cara, acho que vale a pena eu dar uma virada aqui nesse background, porque agora com um pensamento de estratégia, de publicidade, que, cara, é riquíssimo. Riquíssimo. Eu acho que todos os empreendedores, todos os empresários deveriam estudar sobre publicidade, sobre marketing, comunicação, porque isso nos coloca, assim, nos posiciona de uma forma que acho que nenhuma outra área posiciona, né, Bruno? Eu acredito. Não sei qual é a tua leitura, mas a minha é essa. A minha também é essa. Assim, eu acho que a publicidade, assim, eu vivi durante 12 anos também como criativo de agência. Então, eu passei o Wonderman, passei depois por Dentsu. A última que eu trabalhei foi a Almap, antes de ser convidado para a Oracle pelo Maioral, e daqui a pouco vai estar aqui. E hoje eu vejo que, na minha posição hoje, parece que eu fui preparado para estar aqui. Sabe? É muito louco, porque você olha, você fala, pô, se eu talvez não tivesse o know-how que eu tive de publicidade, eu não teria a mesma sensibilidade para alguns temas, ou talvez a Buckler não estaria aonde está por essa sensibilidade, sabe? De o que a gente tem que fazer. Entendimento mesmo, que eu acho que publicidade te dá um entendimento de mundo, que você falou. Cultural, é o ambiente mais cultural que você convive, porque ele é plural, ele tem pessoas geniais e a genialidade, ela é pura. Sim. Porque ela tá dentro da cabeça das pessoas, então é uma genialidade pura ali. E eu tive uma transição também quando eu vi que em Cannes, no festival, os estandes de tecnologia estavam maiores do que os estandes de... Olha só. Aí eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa aqui. Tem um movimento aqui, né? Tem um movimento acontecendo. Foi quando, enfim, esse papo aí foi quando o Maioral me chamou. Mas eu acho que a versatilidade que a publicidade te dá, assim, muito pouco. E você saiu da publicidade para trabalhar com vendas de software? De software. Olha só. Foi quando o Ale me chamou. Seus amigos devem ter te chamado de louco, né? Da minha família, meus amigos. O que você tá fazendo da vida, né? Eu também, achei que eu tava maluco. Pô, 12 anos. Aí depois começou a cair a comissão, você falou, acho que eu tô muito certo. Eu acho que eu acertei. Foi aí que eu... Porque publicidade é muito mais o ego em algumas coisas. Eu posso falar porque eu vivi isso. Não é criticando não, tá, gente? Mas é que eu vivi, assim. Eu acho que os próprios festivais é feito de publicitário para publicitário, sabe?
É um negócio meio egóico, assim. Sim. E eu não me identificava muito com esse lance, assim. Não que tecnologia não tenha ego. Tem. Todas as áreas têm. O ser humano tem ego, não é mesmo? Todo mundo tem, né? E que bom que tem, que é isso que movimenta, né? A competição. Mas quando eu transicionei para a tecnologia, eu percebi que o mundo era mais... aquilo era meio que um mundo à parte, assim, sabe? E você via que a realidade dentro das empresas, aquela publicidade que a gente fazia, pelo menos naquela época, era muito só para nós, assim, parecia, sabe? E eu tinha esse sentimento, assim, pô, eu ficava metade do ano criando para prêmio, sabe? Você fica criando para prêmio, criando para prêmio. Né? Já era uma frustração, porque, pô, você não tá criando pro cliente no dia a dia. Ah, tem a campanha do dia a dia, mas tem o prêmio. Aí você fala, pô, cara, como que você vira essa chave do cérebro e muda, assim, agora eu vou criar para prêmio? Então, eu me desencantei um pouco com isso, assim, sabe? E aí, quando eu entendi a tecnologia, eu falei para minha mãe, né, na época, eu falei, mãe, vai acontecer. E eu lembro que eu fiquei 3 meses em casa, sem sair, só estudando muito. Olha. Eu lia todos os livros sobre... Mas como que você caiu assim na tecnologia? O MAP era do lado da Oracle, né? Ela é do lado da Oracle, o MAP. Eu acho que ainda está no prédio do lado da Oracle. Sei. E o Alexandre já era um diretor na época da Oracle. E aí estava se começando o papo de CX em tecnologia. E a Oracle tinha feito algumas aquisições de algumas ferramentas. Se eu falar agora, eu vou... Tudo bem. Fala nada. Mas a parte de atendimento de service, de sales e tal. E o Ale, na época, ele falou, cara, aqui o pessoal é técnico, né? Vende bem pra caramba, são os melhores executivos de venda, aqui é uma puta escola. Mas, cara, a gente não sabe falar desse negócio, de papo de negócio. Desse tema, de CRM e tal. E a gente vive isso em agência, né? Vive. E aí, quando eu entrei lá, eu falei, pô, cara, agora eu preciso traduzir o que eu tinha de know-how para entender se eu vou conseguir ser um bom vendedor, né? Porque até então eu era um bom publicitário. Não era dos melhores, mas eu era um bom publicitário. E aí, foi quando eu entrei e eu fiz essa transição. O primeiro ano foi complicadíssimo. Eu imagino. Muito difícil. Porque é uma mudança muito grande, É brusca, né? E aí, do nada, você tá em reunião de forecast, assim, você você tá numa reunião de forecast, você era designer, criava, fazia criação, até hoje... Você era cobrado da peça que tava, não, agora é cobrado do dinheiro, tá na mesa, Exatamente. Tem que trazer, que não sei o que, aquela pressão. E na época que eu entrei em Oracle, assim, a gente, acho que tecnologia vivia uma pressão, acho que descabida até, sabe, na época, assim, não a empresa, acho que o mercado vivia. Porque estava se começando muita discussão diferente de nuvem. A Salesforce estava vindo com tudo, assim, né? Pô, surgiu uma molecada lá da Salesforce que todo mundo sentava nos banquinhos ali. Pô, a operação está sendo montada. Então ficava-se muito... Acho que era meio desproporcional. Mas acho que criou caráter também. Então eu tento ver tudo pelo lado positivo, sabe? Assim. Cara, mas você sabe que legal? Porque acho que a publicidade, ela dá esse traquejo. Pelo menos das áreas que eu tive contato, que vejo, acho que é a que mais dá traquejo para o ser humano. Visão de mercado, mundo, curiosidade, adaptabilidade, conexão com outras áreas, pessoas, falar de assuntos plurais, diversos, ser disruptivo, aceitar ideia diferente, tem muita coisa legal. Muito. E a tecnologia, ela te dá uma performance e um futuro. Sim. E aí tu unir essas duas vertentes, né? Foi riquíssimo para você, porque eu acho que isso fez com que você tivesse... Eu sei que você foi um cara de destaque lá dentro, vamos falar, você está sendo muito humilde de falar, o primeiro ano pode ter sido difícil, mas os próximos foram bons, de glória, vamos falar bons. Assim, né? No primeiro ano foi muito curioso que eu estava com, inclusive eu quero trazer ele aqui no podcast, ainda não falei isso para ele, mas senhor Carlos Bush. Aí ó, tá o convite. O senhor está intimado a vir para o podcast. E se não vier, eu te busco. Se não vier, eu vou te buscar. Carlos Bush, ele foi um dos mentores, assim, na minha vida, sabe? E ele foi o cara que, junto com o Maioral na época, topou me treinar. Ele e o Sestini também. Que legal. O Jorginho Sestini também é outro que ele segurou uma barra do meu lado que eu era muito difícil. Eu sou uma pessoa, não sou uma pessoa simples. Mas eu era muito difícil, assim, porque eu tinha o ego da publicidade. Sim. Eu achava que, pô, não, vamos vender de uma outra forma. Queria inventar umas coisas, assim... E tudo bem também de eu
né? E eles entenderam a boa intenção e ficaram do meu lado. E eu lembro que esse ano me marcou porque a hora que eu termino o quarter em maio, 31 de maio. E nesse primeiro ano eu tava com o Bush ainda, e a gente tinha uma negociação que a gente tava fazendo com uma grande empresa e tal, e eu tinha feito 0% do número. Eu não tinha fechado nada. Para quem não sabe, vendedor não tem passado. Vendedor não tem passado. É só o presente. Entregou o mês. Entregou. Não, eu não tinha entregue nem o ano. Eu tinha entregue nenhuma venda. Ou seja, estava devendo a alma. Eu estava devendo a alma. E aí, no último dia, às 4 horas da tarde, o cliente assinou e eu fiz a cota. Nossa. Dia 31 de maio, 16 horas. E, pô, foi emocionante. Aí dali eu deslanchei, eu já tinha entendido o jogo ali, né? A primeira venda destrava também. Nossa, né? Mas saiu um peso, assim, que eu falei, ano que vem eu não tô aqui. Puta, assim, é muito difícil, é muito né? difícil. Não, a vida de um vendedor realmente não é fácil. Porque, assim, no mundo nada é controlável, né? Eu não controlo meu filho, que tem 3 anos, a outra que tem 1 ano e meio, que me dera controlar as pessoas. Também nem sei se seria bom eu controlar alguém, né? Não sei que resultado daria isso. Mas é muito difícil estar à frente de vendas, né? E a profissão mais antiga do mundo, né? E é que mais sofre também, né? Comerciantes, né? E agora você junta na tua função atual, me corrija se eu estiver errado, tá, Rê? Você junta a tecnologia com o marketing, basicamente, né? Na verdade, hoje eu estou à frente de toda a cadeia de novos negócios ali, da unidade da matriz, né? Da TOTUS. Então, a minha cadeira é ter um time robusto, que conheça de negócios e que consiga traquear dentro dos diversos segmentos que tem no Brasil para poder colocar a tecnologia e ganhar performance. E as soluções também, então RD... RD, então hoje a TOTUS está com uma vertente super forte que é de marketing, que RD enfim, a RD Conversa é um dos produtos, mas é a plataforma RD que tem toda uma camada de gestão, de negócios. Não, e é ótimo, a gente usa aqui. Mas o que você falou lá atrás, que para quem era de marketing e para a tecnologia era diferente, o mesmo contrário também é. A gente vê que são skills diferentes, que são personas diferentes, que são conversas diferentes. Então, eu também tenho esse desafio. Tanto que eu tenho uma grande parceira lá dentro da TOTUS, que é a Michelle, né, que me apoia nessas frentes que são relacionadas a marketing, porque são conversas e assuntos diferentes, né? Então, a gente precisa formar times plurais. Essa semana, um dos meus líderes, a gente estava conversando, e ele falou assim, Rê, você não tem receio dessa gestão ser muito grandiosa, do time ser muito grandioso, de como vai ser? Eu falei assim, não tenho receio nenhum. O meu único receio é não saber formar times. A partir do momento que o líder consegue formar times, se tem 5, 10, 20, 1 milhão de pessoas, não vai fazer diferença. Eu falei isso Ele só precisa saber formar os times. Mas me conta, né? Como é que você faz isso? Como que eu faço isso? Como que você começa a montar na tua cabeça? Cara, eu não tenho essa exatidão e essa fórmula passo a passo, mas o que eu tento fazer é tornar um time independente que não precise da minha pessoa. Tá. E a partir daí eu entendo que eu consigo formar um time forte, que não tenha dependência de outros personagens naquela cadeira que ele está. Então, a primeira coisa que eu começo é olhando para a camada de liderança. Porque a camada de liderança, ela precisa ser muito mais preparada do que eu para dar no dia a dia de uma operação e cadenciar e colocar times abaixo, né? Como marketing multinível, né? Para poder fazer com que esse ecossistema rode. E ao mesmo tempo, eu não posso ter vários stakeholders ou vários personagens se conectando a mim no dia a dia de uma operação, senão eu não dou conta. Sim. Então, preciso ter menos pessoas respondendo diretamente e, ao mesmo tempo, fazendo com que essa cadeia aconteça, com que esses gestores também não tenham muita gente para poder gerir e para que faça trabalho efetivo. E aí, a partir daí, você entende desafios, né? E personagens, quem que faz sentido em cada uma das cadeiras, porque muitas vezes eu tenho um case de um personagem que veio trabalhar no meu time porque ele não lidava bem com gestão e ele foi para vendas, ele foi ser executivo. Então, tem um gestor e tem um executivo. E esse cara foi muito bem como executivo. Ele é um cara de extremo sucesso. Ele só estava na cadeira errada. Então, daí também a gente colocar pessoas em posições erradas não quer dizer que a pessoa tem uma boa ou uma baixa performance. Quer dizer que ela não está no lugar correto. E aí saber mapear e colocar, mas não é fácil. Mas você usa ainda muito o teu skill ali logo do comecinho de RH, você ainda tem esse... Quando você vai montar time, porque... Não sei para quem que eu estava falando, mas eu acho que foi pro Davi.
eu tive alguns desafios de time, assim, durante a carreira, e a quantidade de pessoas, ela passa a não fazer diferença depois de um tempo. Fala, nossa, mas você tem 1.000 pessoas. Faz diferença. É igual CT6, CT7, Exato. Não faz a menor diferença. Mas é difícil você tangibilizar isso na cabeça das pessoas, porque as pessoas veem o volume. Sim. Mas quando você traz esse fator pessoa, hoje o que você avalia, Rê? Assim, cara, eu vou montar um time. Qual skill, por exemplo, vamos falar de um time de vendas. Um time, cara, eu preciso montar a TOTVS, é uma empresa gigante, precisa ter metas, e tem metas, e deve ser metas super agressivas. E você precisa de pessoas ali que saibam fazer o passo a passo, executar, ter os processos certinho também para o negócio sair do outro lado. O que você avalia? Você fala assim, cara, vou montar um time de vendas. Precisa ser uma discussão que eu sempre tive na minha cabeça, assim, e eu fico às vezes, pô, precisa ser todo mundo de alta performance. Aí você escuta não vai ser uma muito escola... romântico, né? Eu acho que o que eu sempre falo, o mundo não é de talentos. O mundo não é de alta performance, o mundo é mediano, né? Uhum. As pessoas são medianas, porque às vezes a gente tem a máxima de, só contratamos todos os talentos. Cadê todos esses talentos, né? Porque no máximo as pessoas não estão nessa cadeira ainda desse perfil de alta performance. E mesmo o cara de alta performance vai chegar no momento que ele vai ter 0 performance. Uhum. E aí você vai demitir? Então você vai investir, passar aquela maré, né? Uhum. E começar o próximo sprint, a próxima onda. Então, o que eu busco olhar muito, acho que a primeira coisa assim, que eu tenho para mim, enquanto pessoa, é uma liderança humanizada, Bruno. Eu acho que a gente que trabalha com pessoas, por mais que tenha tecnologia, a gente trabalha para pessoas, né? E aí pensa aqui na Buckler, as pessoas não trabalham para o CNPJ da Buckler. Quem é a Buckler? Eles trabalham para o Bruno, para o Mário, ou para o líder direto. São essas pessoas que movem. As pessoas vão embora para casa pensando nos seus chefes, nas suas gestoras. Pô, aquela pessoa falou isso para mim hoje, fulano falou. A reunião na mesa de jantar vai ser o que o gestor falou para eles, que deixou ele mais ou menos chateado. Então, acho que, para mim, a primeira variável e a variável mais importante é sobre como gerir pessoas sendo pessoas. Com sentimentos, com conflitos. E até onde vai tentando isso, fazer o menor impacto possível. Até onde o seu valor vai, cara. O meu valor. O seu valor enquanto pessoa. Porque isso custa. Isso custa dinheiro. Você preocupar na saudabilidade mental das pessoas custa dinheiro, mas gera muito mais dinheiro do que custo em um longo tempo, né? Então, você precisa acreditar. Só que eu tenho isso como máxima, como meu valor e a forma de lidar um time. Então, para mim isso é muito claro. E com todas as vulnerabilidades, porque eu também tenho muita coisa que eu não sei. Não sei mesmo. Tem muita coisa que meu time faz que eu falei, gente, o que vocês estão fazendo? O que é isso? Me ensina, eu não entendi. Eu tava vindo agora para uma reunião, uma exexecutiva minha, eu tenho que resolver isso aqui, me ajuda. Eu falei assim, deixa eu te contar. Adoraria. Mas... Eu não sei para onde que cai esse balão, minha querida. O que eu sei, aliás, eu fiz um MBA, um FMG de 1 ano, sobre gestão do conhecimento. E ao final do curso, o reitor falou para mim, eu falei assim, me resume esse curso, senhor, se você puder me resumir. Que eu sou da praticidade, né? Eu falei assim, bom, não dá para resumir, mas se eu tiver que falar, você precisa saber quem sabe fazer as coisas. Eu falei, valeu, obrigada. Você me desse 2 tweets aí, que a gente já sabe, não precisa ter estudado 1 ano, né? Eu poderia ter otimizado o tempo da minha vida, né? E é isso. Então, acho que essa máxima de você tentar ser cada vez mais humano, saber que não são só números, você ganha o time para você. Mas até e onde quando vai você tem o time para você, as pessoas entendeu? trabalham em prol daquele negócio, daquele propósito. Mas até onde vai Eu tô te perguntando porque você, obviamente, deve ser uma líder super humana. Mas existe uma outra escola. Mas isso não quer dizer que você não é exigente com entrega e com números. Tá. Então, o feedback que eu recebo da minha equipe é o seguinte... Rê, cara, você é muito próxima. Só que você é bastante exigente. Você cobra bastante. Então, é você saber pesar. E o como cobrar, Bruno. Porque o vendedor que não tem passado, como o mercado fala, deixa eu te falar, ele tem que ter passado. Ele tem que ter passado, porque ele está com o cliente já vendido. O que você vai fazer com esse passado? Vai ignorar? Então, ele automaticamente já tem passado. Sim. Então, se você se dispõe a construir com esse cara, esse cara está contigo. E ele é um fiel escudeiro teu e do seu time. O que não dá para admitir, quem não está junto.
Quem não tá junto joga contra o propósito desse time, é o tal da laranja podre, né? Joga contra ele mesmo e joga contra o time inteiro. Isso eu não admito. É não cobrar venda de vendedor, por exemplo, é cobrar trabalho. Cobrar trabalho. E aí uma coisa que eu sempre falo, somos todos adultos em um mercado corporativo. Às vezes, a gente está indo para um mundo que tem se discutido muito sobre forma, né? Principalmente a nova geração tem buscado cada vez mais sobre a forma, como viver um mundo corporativo. De fato, não existe mais o modelo old school de liderança. Eu ir para casa chorando, como a líder que eu já tive, chorando de medo. Se aquilo era positivo ou negativo, eu não sei dizer até hoje, aquilo me formou. Mas aquilo não funciona mais. Se não funciona, a gente tem que se adaptar. Só que se adaptar com gestão humanizada, não quer dizer que você não vai cobrar resultado. Vamos ser, assim, claro, o preto no branco, né? A escrita no papel. Eu estou te pagando para trabalhar e você está recebendo para fazer essa entrega. Se não tem, qual que é a relação que existe? Não existe. É tão simples quanto. Então, a matemática, ela tem que funcionar, né? Mas eu acho que, na minha percepção, é um pouco disso, sabe? E quando você lidera vendas, porque vendas a gente tem essas máximas, né? De, o vendedor não tem passado, não sei o quê. Mas quando você lidera um time de vendas... Mas tem pipeline, não tem? Tem um pipeline, também tem Se você não enxerga o pipeline, eu não enxergo o futuro. Exatamente. Então a gente acaba caindo pro resultado. Pro resultado, né? Mas tem que ter o resultado. A ONG tem resultado. Não tem como não ter resultado. O mundo é capitalista. Não adianta a gente viver o mundo de Poliana. Só que dá pra gente viver o capitalismo numa simbiose mais humana, mais próxima. Dá pra deixar mais leve. Não dá pra você dar mais o troféu abacaxi pro cara que não vendeu. Não dá, cara, isso não existe. O importante foi competir, né? Não importante foi competir. Não dá, entendeu? Mas dá pra você chamar o cara no canto e falar assim, meu amigão, eu quero te ajudar, mas se não tiver venda, não vai. Qual que tá sendo a tua dificuldade? Sim. Deixa eu ir para campo com você para poder tentar mapear e te ajudar a perceber isso. Perfeito. Tu tem 3 meses? O que a gente faz? É isso. Transparência e conversas reais. O que eu percebo muito no mercado corporativo, independente de qual que seja a empresa, faltam conversas reais nas relações. Falta. Assim, e nas relações próximas de dentro de casa, eu estudei há algum tempo a CNV, que é a comunicação não violenta. Não pode com a comunicação não violenta. E na CNV fala muito sobre a necessidade dessas conversas reais. De falar quais são os problemas abertamente. E qual que é a expectativa que você tem em relação a outra pessoa. A gente não fala, a gente espera. A gente contrata alguém falando para ele ser vendedor, mas às vezes a gente não fala claramente. Cara, eu espero de você todo mês ter no mínimo 3 vendas. Se você não tiver no mínimo 3 vendas... Você não está com boa performance. Quando não se tem boa performance, você tem 3 meses de recuperação. Se não tem recuperação, cara, eu vou te agradecer esse tempo aqui, mas não vai funcionar. E às vezes isso não é muito claro, isso não é muito dito, né? Isso não é muito alinhado no mercado como um todo. Você com a sua esposa, né? Tem que ter as expectativas da relação, do casamento. Total. Cara, a gente vai casar, mas a minha expectativa com você é que você seja responsável por essa parte, que eu seja responsável por essa parte. É uma negociação. Aí, no final, o cara, porque normalmente é mais o cara, né? A mulher chegou em casa, a casa tá uma zona. Meu marido... Cara, você conversou claramente? Não, eu cobrei, cheguei em casa. Você conversou, parou? Respirou um pouquinho? Né? Saiu do... e conversou? Então, acho que falta muito isso. E CNV é uma técnica que foi implementada para fazer negociações entre grandes facções, cara. Você imagina o que é negociar entre grandes facções? Eu não imagino, eu nunca passei por isso. Não. Eu só consigo fingir que imagino, mas não sei o que acontece. Eu tento visualizar, né? Entre grandes, né, pessoas de altos poderios, sim. Então... E dá para entender os dois lados da moeda, só que precisa comunicar. E a falta de comunicação, para mim, é o maior ruído de qualquer relação. E de qualquer lugar, né? De qualquer empresa. Eu sofro pelo excesso, acho que a minha mulher, ela fala, você é muito transparente, alinha muita expectativa, parece que tá numa empresa, né? Mas eu acho isso ótimo. Eu acho isso ótimo, ótimo, ótimo. Mas tem que ter, né, esse alinhamento. A gente faz muito isso. Aqui a gente tem um ambiente muito direto ao ponto, assim, porque eu sou muito pragmático com isso. Acho que obviamente vem da liderança o como isso deve ser feito. Então a gente demora muito pouco tempo para fazer, a gente tem uma coisa bem pragmática aqui. Mas
o alinhamento de expectativa, ele é crucial para tudo, né? Até quando você vai pedir um iFood, né? Nossa, para tudo. Tá ali, ó, tô preparando teu pedido. Ó, vai faltar 5 minutos para chegar. Então, você tem um alinhamento de expectativa em tudo. É o que te tira a ansiedade, o que te tira a frustração. Exato. É o que te tira um monte de peso que você, de repente, está carregando numa relação entre funcionário, entre... o que você falou, né? Às vezes a gente não tem essa dimensão de que a pessoa, às vezes, está tomando um banho ali e está pensando no chefe, tá? Pô, tal pessoa falou tal coisa para mim. E às vezes passa despercebido, né? Porque a gente fala com tanta gente, faz tanta coisa durante o dia. Uma palavrinha, às vezes, que você fala até positiva... Pesa muito para um lado, pesa muito para o outro lado. Pesa. E liderar times sêniors, né? Igual você lidera, é mais difícil também, né? Assim, você ter... Porque a pessoa também tem mais experiência. Sim. E como é que funciona isso, assim? Você lidera, assim, pessoas que tem mais tempo de carreira? Muito. Na verdade, eu sempre... Acho que como eu comecei muito jovem, eu sempre tive que lidar com essa realidade de ser a mais jovem dentro do contexto. Uhum. Não é fácil ser a mais jovem, a mulher, e naquela época, sem experiência, mas com a visão, sempre foi muito difícil. Mas eu entendi que eu tinha que encontrar o espaço para me posicionar e construir meu case. A partir daquele case, eu ganharia relevância e respeito. Então, sempre fiz isso em todos os momentos. Então, hoje, quando a gente está em grandes negociações, eu estava até brincando com o Rafael ali embaixo, antes de entrar aqui, que, cara, eu sinto falta de ir para negociação. E o meu time só me põe naquelas que são complicadas. E é o mais gostoso. Então, porque você constrói o seu case, você constrói o que você pode ajudar e como que você pode fazer diferente naquilo, né? Então, é natural. Eu acho que cada vez mais a diferença entre as gerações nas companhias vai ser natural, porque ao mesmo tempo que você tem uma nova geração que puxa claramente uma vertente de um novo mundo, de tecnologia, você ainda tem pessoas que não conhecem de negócios. E não dá para falar em tecnologia sem conhecer de negócios. Sim. Não é tecnologia pela tecnologia, é a tecnologia em função do negócio, né? Porque custa, né? Tempo, dinheiro, expectativa, custa negócio. Então, você trabalhar com pessoas de várias idades, de vários pensamentos, é a grande riqueza. E dá palco, e dá relevância, e dá espaço de fala para que todas elas também mostrem qual que é o seu poderio, né? O que ela vai fazer de relevante. É o gestor colocar o novato com o mais experiente para trabalharem juntos. Mas nem sempre o mais experiente fazendo a liderança, porque senão ele só vai se posicionar como mais experiente e o novato, que às vezes tem muita coisa para entregar, né? Que é um olhar diferente, que é um olhar novo, que é o disruptivo. E eu acho que eu trabalho com isso, que eu faço é trabalhar natural, sabe? Eu tento tirar os selos. Você é o que tem 5 anos de empresa, você tem 0, você já fez esse quê? Eu tento tirar todos esses selos. Você coloca todo mundo numa mesma linha, cara. E qual que é o soft skill? Cara, o Bruno é bom em negociação quando o cliente tem dificuldade nesse determinado assunto. Fulano é bom quando o assunto é sobre tecnologia, como o CRM. Então, com base nisso, como que eu junto esse bando de gente para fazer acontecer, sabe? Porque o capital intelectual tá ali, né? Tá ali, a gente saber usar o que eles estão... E é legal esse papo de a gente trazer sobre construção de time, porque a gente hoje sofre uma falta de mão de obra, né? Sofre, todas as áreas. Em todas as áreas, né? E eu estava falando com o Menta muito sobre a parte de educação, né? Até do give back, assim, para a sociedade, sabe? De fazer coisas nesse sentido. Eu acredito que educação... Você deve concordar comigo, é a base. É a base. É a base de qualquer coisa, né? A base de uma civilização, de tudo. E a educação, a gente sofreu uma banalização um pouco, né, da educação. Acho que eu não sou a pessoa mais favorável ao EAD, sabe? Acho que substituir, né? Substituir, sabe? A educação padrão ali, de você estar ali na hora, mas também acho que mudou muito hoje você ficar 4 anos estudando uma coisa só vai te deixar para trás. Essa é uma opinião minha, assim. Eu acho que hoje em dia 4 anos é muita coisa, né? Você vê o AI que tá vindo aí. A gente não falava do jeito que a gente fala de AI em dezembro. Sim. Olha o que a gente está falando. Sim. Olha as coisas já viraram até página de meme. Sim. Já tem influenciador AI, Sim. assim, que era uma coisa que, se você coloca num 4 anos de estudo,
o negócio tem que ser muito update em tempo real. E até os degrees acabaram sendo os nanodegrees ali. Pô, vamos fazer eu acabei fazendo alguns tal. Que eu acho mais efetivo. Mas hoje a TOTVS é uma empresa que olha muito essa parte de educação, né? A gente estava no Universo TOTVS lá, eu vi que tinha uma área e tal. Como que você vê isso também no sentido de conversão em mão de obra? Em novos profissionais, em um interesse desse novo mercado? Tem bastante jovem interessado em se capacitar? Como é que está isso? Tem. Eu vou até falar de um Instituto de Oportunidade Social que a TOTVS, né, lidera, que é o IOS. Qual que é o objetivo desse instituto? Formar jovens na tecnologia, né, dentro dessas áreas de negócios, que é o que a TOTVS oferece para o mercado. E quem faz esse instituto acontecer é a TOTVS? Não, é a Dell, são vários parceiros que se conectam com a TOTVS e fazem essa formação de mão de obra. Quer dizer que é um retorno rápido para as empresas? Não, mas quer dizer que as empresas estão investindo no futuro e numa mão de obra que fará sentido para o seu futuro. Eu acho que tem um desafio para mim que é maior do que só a educação, assim, para a sobrevivência do mundo corporativo. É sobre como atrair e reter pessoas em um mundo que está cada vez mais se discutindo propósito, conexões remotas, os interesses. As pessoas não ficam mais naquela empresa por alguns anos. Elas têm passagens pelas empresas. Elas querem mais coisas diferentes do que uma mesma coisa, como você falou do estudo. Por 4 anos, eu quero ser mais rápido. Como que as empresas mantêm esse conhecimento dentro das empresas? Então, acho que tem um desafio da própria gestão de conhecimento mesmo. Mas você acha que isso passa, por exemplo, por também uma expectativa errada dos profissionais? Do tipo, eu acho que eu já estou pronto para ir para outro lugar. Eu acho, estava até conversando com um amigo e ele me trouxe um olhar que eu falei, cara, isso faz sentido. No nosso tempo, há 15 anos atrás, as coisas aconteciam mais lentas, certo? O acesso à informação era mais lento. A universidade, né, mas eram de fato 4 anos, você não tinha como pular isso. Então, para você ter um degrau a mais, você demorava mais tempo para conquistar. Hoje é muito mais rápido. Com isso, a nova geração tem uma ansiedade mais rápida de resultado, porque eles fazem essas conquistas mais rápidas. Essa gamificação ela é muito mais rápida. Então, de fato, tem a expectativa de quero ser reconhecido mais rápido e tem esse contraponto de calma, não é bem assim, vamos esperar um tempo. Mas como que faz esse combinado, né, entre o esperar o tempo, entre a qualificação mais rápida? Então, acho que a nova geração vive mais intensamente tudo. O conhecimento ele é muito mais acessível. Então, para mim, eu não tenho essa resposta, mas eu acho que deveria ser um capítulo fundamental das empresas, dos RHs das empresas, se discutirem nas pautas. Como tornar esse ambiente atrativo para um mercado novo que quer muito mais um balanço de vida do que necessariamente uma posição dentro de uma empresa. Muitas pessoas não querem mais cargo de liderança, porque a liderança traz o peso. Né? Foge. Para que eu vou ser líder se eu quero paz? Vou ganhar quanto a mais para ser líder? Vou ganhar quanto a mais. Será que isso vai pagar a minha noite sem dormir? Exato. Então, como trazer esse equilíbrio, né? Acho que equilíbrio, e eu vejo, enfim, vários empresários falando assim, equilíbrio é uma coisa que eu acho que eu nunca vivi na minha vida. Eu também não. Nunca, assim... Eu vivo em busca dele, mas eu não consigo achar. Eu só corro atrás do equilíbrio, mas eu nunca vivi, nem quando era publicitário, que varava de noite, concorrência, era muito pior até que em tecnologia. E depois você entra pra tecnologia, que, as negociações, tudo tira o teu... Enfim, equilíbrio é uma coisa e você vira comercial... Espera até você ter seus filhos, tá? Nossa. Aí o negócio desanda. Aí aí que você não vai ter... E eu acho que esse negócio de equilíbrio é meio romantizar um pouco, assim, sabe, a nossa vida, assim, porque você pode ter equilíbrio durante um dia, sabe, assim, aquele dia foi equilibrado. Pô, aquele dia eu consegui acordar, consegui fazer minha academia, eu consegui conversar, tomar um café com um amigo, consegui fazer o meu trabalho, ao mesmo tempo consegui entregar bem alguma coisa. Pô, aquele dia foi equilibrado. É igual felicidade e infelicidade. Não é todo dia que você vai estar bem, não é todo dia que você vai estar bom. Então, acho que essa procura pelo equilíbrio, ela é meio abstrata. Uma procura eterna, né? É uma procura eterna, porque você olha o Instagram... O que deixa de verdade as pessoas infelizes é a comparação.
Você tá aqui, né, trabalhando, aí você olha, você abre o teu Instagram, tem alguém em Mykonos. Cara, é igual o tal da simplicidade, né? O simples é bom. Eu, no meio de tudo isso, eu tenho, com meu marido, a gente tem uma produção de café, né? De plantas mesmo, de café. Legal. Porque a gente ama, a origem dele é essa, verdade, família e tal. Você ficou de fiquei de te trazer um café. A gente está na colheita e eu tenho que te trazer um café. Estamos na colheita, vivendo. Acho que daqui um mês eu devo ter já. E quando eu vou para a fazenda, que eu vivo aquilo ali, cara, aquilo me dá uma paz, me dá a sensação de equilíbrio que eu busco. E me dá a sensação de simplicidade. Mas daí eu fico pensando, ser feliz no simples é bom. Quando você já está num baseline de vida. Quando você não está nesse baseline, quando você não tem a tua casa, saber como você vai pagar a sua conta, conquistar a sua comida, o simples não é o que vai te fazer feliz. Ou eu acho que não, porque ele não vai te dar sustentação, pirâmide de Maslow, necessidades básicas, ele não vai te suprir. Para mim, é a mesma história do equilíbrio. É muito romântico, mas o equilíbrio e o simples, eles só são alcançáveis para a felicidade quando você já supriu a base da pirâmide de Maslow. Porque você teve essa sensação de equilíbrio, porque você estava numa fazenda. Você pôde estar lá, você já conquistou para estar lá. Exato. E aí estar numa fazenda, vendo a galinha passar aqui. É um exemplo bobo aqui de felicidade. Cara, isso é demais. Olha aqui, eu tô com o pé no chão, no mar. É muito louco isso. Mas cara, graças a você, ao seu trabalho, você tá sabendo como você vai pagar a sua conta de luz, a sua conta de água, e aí você pode curtir aquele momento. Exato. Agora, o cara que vive aquilo e tá preocupado como que ele vai pagar a luz e a água, ele vai conseguir se dar o luxo tranquilamente de dormir, de viver uma vida tranquila. Vou trabalhar 6 horas por dia, depois 6 horas eu faço não sei o quê, depois às 8 eu durmo. E eu não sei, opinião própria, acho muito difícil. Então, eu ainda acredito que para você conseguir esse famoso equilíbrio, essa paz, você precisa conquistar algumas vontades e algumas necessidades que são tuas. Sim. A básica de sobrevivência todo mundo precisa, né? Mas quais são os seus desejos? Aí depois você vai para esse balanço. Porque eu tive, assim como você, contato com pessoas que já são muito bem posicionadas, né? E são empreendedores que já conquistaram várias coisas e que me parecem que conseguem, de fato, ter esse equilíbrio com maestria, cara. Sim. Até o próprio Abílio, né, que faleceu, ele falava muito sobre isso, sobre a importância de você atingir 5 variáveis, se eu não me engano. Uma era cuidar da tua saúde, família, alimentação, ter essa questão de conhecimento e espiritualidade. Se não me engano, são essas 5. E quando você consegue equilibrar essas 5, isso é o segredo do seu sucesso. O próprio Nizam tem falado muito sobre equilíbrio. Tá, mas quanto que essas pessoas já passaram para chegar e falar isso? Para mim que estou construindo isso agora, sabe? Então, é isso, assim, o romântico só pode ser romântico para quem já conquistou o que para ele é fundamental. Acho que essa é a minha visão. Concordo. Então, o cara foi contratado agora. Pô, quer tipo, sentar na janela? Não, meu filho, mostra para que tu veio. Traz o teu pensamento, a tua diferenciação, investe um fosfato aí para fazer acontecer. Você precisa se posicionar. Quero ser promovido, mas eu nunca apareço no escritório para verem quem eu sou, porque eu só quero trabalhar remoto. Assim, desculpa, eu não sei. Eu acho que não vai acontecer. Né? Eu nem te vejo, eu nem te conheço. Né? Então, tanto que hoje se discute muito sobre as gerências, né? Os cargos mais executivos. Tem empresas que só aceitam, só fazem as promoções daquelas pessoas que estão dispostas fisicamente a irem à companhia. Porque é diferente, né? A interação. Não, é totalmente diferente. Então, eu sou meio prática com isso, sabe? Eu também. Eu mundo de poliana, nem sei se no livro tem, que eu também... equilíbrio, não. Eu nunca tive, Eu acho que tem esses momentos, né? De você... hoje eu posso ir lá jogar um tênis. Mas é aquele dia. Pô, se você conseguir juntar esses 5 pontos do Abílio e um dia... Meu Deus. Então, é de se aplaudir, né? É de se aplaudir, porque, pô... Então, mas de fato, eu acho que dá, mas quando você já tem esse layer construído. Eu ainda não tenho, então eu não sei te responder, entendeu? Eu ainda tenho outras ambições, o Abílio já tinha, né? Nossa, e como tinha, né? E como tinha. E uma coisa que a gente, assim, tá nesse papo mais de vida, assim, uma coisa que eu falo bastante, assim, também é sobre chegar lá, né? E você, com certeza, você já chegou lá.
Em basicamente tudo que você se propôs a fazer, você foi muito bem, você foi muito competente, você é muito competente. Eu falo para os meninos, admiro muito o seu trabalho, é por isso que você está aqui. Obrigada, muito obrigada. Grata. E como que é chegar lá, Rê? Você chegou lá, e aí? Eu vou te fazer um convite do chegar lá e você talvez o conheça. E eu aprendi que eu cheguei lá com terapia. Eu nunca imaginei que eu tinha chegado lá. Eu sempre estava em busca do chegar lá. Tu imagina uma menina pobre, né, de uma estrutura familiar maravilhosa, mãe incrível, irmão, tudo, muito amor, mas financeiramente pobre. De repente conquistar o que eu pude conquistar, ter acesso às coisas que eu pude ter acesso, né? Visualizar hoje um futuro que eu consigo visualizar para mim, para os meus filhos, para minha família. Eu só consegui entender que eu cheguei lá depois de muita terapia, porque eu vivia sempre uma loucura eterna de achar que eu tinha mais. Inclusive a própria maternidade, eu nunca pensei em ser mãe. Para mim, ser mãe não fazia parte da minha vida, não deveria fazer parte da minha vida. Você sabe por quê? Porque eu deveria estar sempre lá fazendo acontecer. E essa minha necessidade de me autoprovar e de me autodesafiar e de conquistar, ela sempre foi muito latente na minha vida. Então, nunca pensei em mãe. Mãe só vai me tirar o foco da vida. E com terapia, eu entendi que, cara, eu cheguei lá. E agora dá para olhar para a vida. Acho que eu já construí um alicerce que, cara, eu não vou passar fome, assim, né? Teoricamente não deveria, graças a Deus. Eu vou ter onde morar, eu tenho minha conquista, eu tenho já a minha referência, eu tenho um pedacinho já que eu conquistei. Então, acho que dá para começar a olhar para a vida sendo vida. E foi onde eu me abri para a maternidade. E ser mãe, Bruno, me transformou num aspecto não só emocional, mas profissional. Eu tenho a total certeza, eu tive uma chefe que ela falava que ela só contratava mulheres mães. Tu é preconceituosa pra caramba, cara, eu não vou ser mãe, não sou mãe, e aí? Eu tô aqui, você me adora. E ainda brincava, era uma discussão. E ela falava assim, cara, mulher mãe é muito prática. Você sabe por quê? Ela não tem tempo. Ela precisa tomar decisão rápida, ela precisa fazer acontecer. E eu vou te falar, é muito verdade isso. Né? Então, a forma com que eu olho as coisas, o pragmatismo que eu trago, eu acho que me posicionaram muito melhor do que eu era algum tempo atrás. E me ensinou a falar não para várias coisas. E eu acho que hoje um dos problemas profissionais e até insatisfação profissional da pessoa, da empresa, é que ela não sabe falar não. Porque falar não é? Você pede pra alguém, pro gestor seu, cara, faz isso aqui pra mim. E o cara fala assim, Bruno, não vou fazer não, tô fudido. Porra, não é assim isso que você quer ouvir. Mas se o cara é espertão e sabe falar não diferente, fala assim, Bruno, cara, nossa, tem que fazer isso, meu. Como que a gente vai fazer? Bruno, eu tô com essas atividades aqui, o que eu pensei que a gente pode fazer isso? Eu jogo essa pra semana que vem, puxo essa tu agora, ou a gente faz o quê? Eu faço essa agora e essa aqui a gente coloca pra Josiane. Vamos ver se ela tá livre? Olha que não, belo. Sim, né? Exatamente. Eu aprendi a falar não. E quando você aprende a falar não em cargos de gestão, você ganha mais habilidade de gestão e maturidade de times. Porque eu acho que quando você aceita tudo e você faz tudo, você não vai dar conta de tudo e você não vai fazer nada bem feito. Você vai só tocar a vida, no final você vai ser... Como foi seu dia hoje? Cara, eu tô fudido, não consegui respirar todo dia. Pô, eu tô fudida sempre, não que eu não esteja. Mas aquilo faz parte, você deixa de pensar. E às vezes o cérebro precisa de um tempinho para pensar. Sim. É tão natural quando tem um time ali resolvendo um problema, chega uma pessoa do nada e fala, cara, você já pensou nisso? Não, que solução incrível. É só porque a pessoa chegou com o cérebro fresco e pensou. O gestor tem que ter um pouquinho do cérebro fresco. Sim. Porque senão ele só vai tomar decisão tática, ele não vai ser estratégico. Total. Então, a maternidade me transformou. Tanto que eu me empolguei e tive o segundo. Mas agora eu parei. Aí você parou. Parei. Agora tá bom, chega. E quando você... Então já fica a dica, viu? Pra vocês aí começando essa vida. Eu ainda preciso casar ainda. Não, você vai casar, já tá marcado. Deixa eu casar, tá marcado. Aí depois eu vejo o resto. Mas eu também tenho um problema, assim, eu preciso ver isso na minha terapia. Assim, eu sofro disso que você terapia, sofria. A gente paga pra ouvir coisas óbvias que fazem diferença na vida, tá? Não, mas você acabou de fazer uma sessão de terapia comigo, porque... Olha só, hein? Eu tenho muito essa visão. Eu vou cobrar. Do tipo assim, cara, eu preciso chegar mais pra poder ter um filho. Eu preciso mais pra poder ter alguém. Porque agora vai me atrapalhar. E se você pensar isso, sempre vai te atrapalhar. Sempre. Você nunca vai ter realmente chego, né?
E você chegar, tem vários pontos, né? O que você falou do cheguei como pessoa mediante as suas conquistas. Aí eu te pergunto, quando bateu 1 milhão na tua conta do aprendiz, você não tinha um histórico... Não, acho que o imposto de renda que eu paguei, nunca tinha recebido em dinheiro. Em dinheiro. Loucura isso, quando né? você viu aquele dinheiro e quando você começou a, vamos dizer, a ter mais sucesso financeiro, e hoje você tem a possibilidade de ter o que você tem, você fala, eu cheguei. Você sente que tem a mesma graça hoje do que tinha quando você recebeu esse primeiro 1 milhão? Acho que não. Acho que não tem a mesma graça, porque as coisas começam já a ficar simples. Mas não quer dizer que você não tenha ambição. Uhum. Quer dizer que a forma com que você lida com as conquistas, ela é diferente. Uhum. Antes era uma questão de sobrevivência, meu amigo. Antes eu ganhar um dinheiro era questão de sobrevivência. Mãe, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai pagar a conta de luz esse mês? Era isso. Hoje a gente paga a conta, não é isso mais. Então é diferente. Só que o que me motiva hoje é eu ter o meu posicionamento, a minha relevância, o meu valor conhecido, é eu saber que eu estou modificando de verdade pessoas, sistemas, fazendo coisas acontecer, tornando relevante. Eu quero dinheiro, eu quero mais, mas agora é um contexto, não é só um item isolado, né? Que aí eu falo assim, você foi subindo na pirâmide de Maslow, aquilo ali para mim é perfeito. Esse cara, tal de Maslow, que fez aquilo ali, cara, é a real, você quer conquistar o básico, depois você quer o quê? Satisfação e eu não sei se é essa ordem, mas mais ou menos é conforto. Então você quer morar numa casinha legal, tu quer viajar, tu quer ter tempo. Aí você vem pro ego, né? Na publicidade é meio diferente, né? Diferente. O ego começa lá embaixo, todo mundo entra com ego. Depois você vê o que você faz com esse negócio, né? Mas é diferente. É diferente, é mais interessante, é mais gostoso. As conquistas são mais simples, elas são menos sofridas, são menos doloridas. Eu fico também, né, entre esses pontos. Mas sobre ter filhos, assim, acho que cada vida é uma vida, né? Cada um tem a sua experiência, as suas ambições. Mas pro meu caso, a minha recomendação sempre vai ser, tenha. Não sei a espiritualidade de cada um, mas ter filhos é a conexão mais próxima da vida, sem dúvida, do que qualquer outra experiência que você vai ter na vida. É o que todo mundo fala. É assim, é indiscutível. É um amor que fala assim, não, cara, você não sabe o que é amor. E, cara, é tão maluco, é visceral, porque, cara, eu tô cansadíssima. Se você olhar, as olheiras é só maquiagem. Tem que ser boa maquiagem pra conseguir dar conta, entendeu? Pra segurar. Mas você vê o significado da vida, sem dúvida, na tua frente. E para a mulher que tem a experiência também eu não tive outra, né? Eu gerei os meus filhos. Aquilo ali foi uma coisa tão maluca, Bruno, tão intensa, que eu falei, cara, os problemas passam a ser simples. Sim. E a mulher, ela é mãe desde o problema... Desde o D0. O homem o projeto D0. O homem nem entende, né? Não sabe nem o que tá acontecendo. acontecendo. Depois que nasce, nem sabe. Mentira, brincadeira. Mas... E aí eu olho para os problemas de uma forma muito mais simples. Cara, eu parei um filho, eu não vou resolver esse problema desse... fala sério. Sabe? É tão mais... Gente, calm down. Tá tudo respira bem. E vai dar certo. É isso. Isso me deu essa maturidade que eu tenho hoje. Isso é... E você foi mãe depois de um período em que você aceitou isso? Você falou, cara, agora eu vou ser mãe. Eu fui. Depois dessa terapia aí, eu decidi que agora queria ser mãe. Achava que era simples, né? Era só lá falar, quero ser mãe, vou né, praticar e ter meu filho. Não, na verdade, eu demorei um tempo. Tive o Henrico e aí depois de um tempo eu tive a Olivia. Então, foi um processo. E sabe uma história super interessante? Quando eu decidi ser mãe, eu decidi também sair da publicidade e voltar para a tecnologia. E eu estava aguardando um ok de retorno da TOTVS, oposição da vaga. E quando me ligaram falando que, nossa, conseguimos a vaga, você vai voltar, deu tudo certo e tal, incrível. Eu falei assim, então, meu amiguinho, não vai dar certo esse retorno mais. Vamos deixar para uma próxima? Mas como assim? Por que para uma próxima? Assim, eu estou grávida de 3 meses. Nossa, parabéns, que incrível. Mas por que você não quer voltar? Olha o preconceito comigo mesma. Eu falei assim, porque eu tô grávida. Não posso mudar de trabalho agora. Eu não sei o que é parir uma criança, cuidar de uma criança. Eu não sei nem como é que vai ser isso nos próximos meses, entendeu? Eu tô processando tudo isso. Mas eu não estou te convidando para um projeto.
Estou te convidando para voltar à empresa. Isso para você é algum problema? Quando parei, você quer parar? Eu disse, não, quero continuar. Então volta, qual que é o problema? Nossa, que aula, isso veio de um homem. Eu falei, caraca, isso foi eu ia te perguntar isso, mas então você já respondeu já. Veio de um homem. Caramba. E me tirou meus próprios paradigmas enquanto maternal em um ambiente de trabalho. E é um paradigma, assim, né? Que a gente escuta. Eu nunca... as minhas maiores pares da minha vida sempre foram mulheres. As minhas almas gêmeas corporativas sempre foram mulheres. Eu prefiro trabalhar com mulheres do que com homens. Olha só. Tem uma coisa com mulher, assim, que eu prefiro trabalhar, que eu acho que a mulher traz um refine diferente para a conversa, traz... E realmente é um lance cerebral, de perspectiva mesmo. A mulher enxerga o mundo de uma maneira diferente da gente. E eu gosto muito disso, dessas discussões, assim, né? Então, a Michelle foi uma das que eu... Nossa, eu amei trabalhar com a Mi quando ela saiu da Salesforce. Nossa, eu fiquei mal. Eu falei, não acredito. É ruim quando a gente perde um parceiro, né? Nossa, foi assim pra mim, foi muito dolorido. A Dani Reis, que tá agora na Zendesk, também foi uma parceiraça minha na época de Oracle. Nossa, tanta gente de Oracle também que eu convivi ali. A Audrey, que agora tá na Microsoft. Então, eu acho tão legal trabalhar com mulher e eu acho que como às vezes a gente não tem uma referência do tipo, pô, uma mulher grávida... Eu sempre vi mulher grávida trabalhando ali, né? A Oracle sempre teve muita mulher... Mas você nunca imaginou como fosse, né? Nunca imaginei. Cara, claro que cada caso é caso, cada gestação é mais fácil, outra é mais simples. Às vezes a mulher também leva mais fácil ou mais simples. Acho que depende de cada contexto. Mas na própria empresa que eu voltei, a minha maior negociação, eu estava com 9 meses, pronta para parir. A maior negociação. Caraca. Pronta para parir. Tu não vai, Renato, você não vai dar. Calma, vai dar tudo certo. E parece e a mulher grávida, ela fica numa serenidade. Fica. Que é loucura, é loucura. Tem que ficar, né? Você fica assim, você fala com uma mulher grávida, ela é muito mais serena que uma mulher que não está grávida. Eu não sei porquê, assim, é uma coisa que você olha e você fala, ela tem controle sobre tudo. Ela tem uma pessoa dentro dela. Tem que fingir que tem, né? Pô, enquanto você tá sofrendo, a mulher tá fabricando um pé, entendeu? É diferente. Tá fazendo um negócio e fabricando uma mão unha. Aqui, entendeu? Enquanto você tá sofrendo, o que eu faço com esse número? Filha, eu tô aqui fazendo um pé, qual que é o problema? E sem saber o que eu tô construindo, né? Muito bom, Rê. E a gente não pode deixar de falar um assunto... que você que está em tecnologia, você está vivendo isso todos os dias. AI. Eu vi agora um dado aqui, que eu vou até trazer para a gente, que eu achei esse negócio assim um absurdo. Mas um estudo que a MIT fez sobre as pessoas utilizando o ChatGPT durante um período de 3 meses. Parece que, as pessoas tiveram as tarefas realizadas 60% mais rápidas, mas reduziu em 32% a carga cognitiva germânica, né, que é essencial para o aprendizado. Ou seja, as pessoas estão usando hoje AI para se substituir o próprio conhecimento, ou seja, as pessoas estão deixando de querer saber também. Como que você está vivendo isso de dentro de uma empresa de tecnologia? Como que isso está acontecendo? Nossa, é um turbilhão, né? Viver a tecnologia em plena transformação é um caos mental. É um caos mental, assim, porque todos os dias é uma transformação, uma tecnologia diferente. E, de fato, o ChatGPT, ele veio para decodificar, para mudar mesmo esse segmento. Mas é só uma das formas, né? Assim, a visão que eu vejo, Bruno, é que só tem a conquistar. De verdade. É tanto que quando a gente falava antes o que mudou muito a camada de tecnologia foi a entrada de serviços com mais experiência. Lembra quando veio o Uber, quando veio o iFood, vieram os aplicativos? Isso mudou o nosso comportamento de vida. A gente não liga mais para fazer uma reserva de hotel. E a gente achava que isso ia ser impossível, né? Eu prefiro ligar. Pô, eu preciso ligar, preciso garantir que a minha reserva tá lá. Cara, é mais fácil de dar errado se você ligar do que se você reservar pelo aplicativo. Exato. Isso mudou uma sociedade, isso mudou uma geração, um formato, isso mudou segmento quando a gente olha Uber e táxi, né? Então,
a gente vê claramente que o segmento de serviços é o segmento que mais chacoalha todos os outros negócios, independente de qual seja o segmento, porque é o consumidor no centro. Sim. E aí, quando eu vejo a camada de AI, ninguém tem nenhuma resposta. A grande verdade é isso. Para mim, ninguém tem uma resposta. Está todo mundo aprendendo como fazer isso da melhor forma possível. Para mim, como eu vejo, é a camada que vai substituir o que é substituível. Sim. Porque os dados organizados, estruturados para uma resposta, a gente tem que ter. Sim. Se a gente tem isso, por que a gente não vai ter? Por que a gente não vai usar? Sim. Agora que isso vai mudar cognitivamente as pessoas, será que vai? Será que as pessoas não estão buscando atalhos para terem resultados mais rápidos? E em contrapartida vai ter que usar o córtex, o neocórtex, qualquer coisa do cérebro, qualquer parte do cérebro para poder estruturar outros modelos mentais, até para poder fazer perguntas mais inteligentes? Porque hoje ainda se usa muito a AI para... Como que eu faria em determinada situação? Eu vi um dado que as pessoas estão perguntando mais para AI do que para o Google, né? Sim, já virou. O Google Search, né? Já virou a resposta da minha vida, né? O que eu faço agora na determinada já vem mais situação? Completo, não tem link nenhum, já vem com tudo pronto. É alguém conversando com você. Acho que tem que dar uma cara para aquilo e se alguém te dando resposta. Olha, Bruno, meu amigo, prazer em te vê-lo de novo e tal. A minha eu tenho até apelido. Aí, ó, pronto, tá vendo? Tem que ser tipo um amiguinho mesmo ali, o Tamagotchi. Lembra do Tamagotchi que você tinha que alimentar aquele trocinho? Mas quem conseguir utilizar isso para poder otimizar a vida das operações, eu não vejo por que não. Vai diminuir um lado? Eu não acredito. Eu acho que as gerações, a gente só evoluiu mentalmente, ano contra ano. Se você olhar as novas gerações, se você fazer uma conversa de meia hora com um adolescente hoje, o que essa pessoa conhece de tecnologia é muito mais. Tem experiência? Não. Mas não é sobre isso que a gente está falando. Sim. E até mesmo as experiências serão outros tipos de experiências, né? Então, eu vejo completamente positivo. Eu vejo que ela tem que ser pauta, sim, de discussões. É toda empresa que está preparada que deveria preocupar já do D0? Sinceramente, não. Porque quando a gente olha para o Brasilzão do jeito que é, as empresas estão numa camada muito anterior. Deixa eu te falar, a gente até brinca. O que vem primeiro, AI ou reforma tributária? Qual que é a maior preocupação? Exato. Reforma tributária, a gente não sabe lidar com tributos. Exato. A gente não sabe o que vai acontecer de 2026 até 2072. Nossa, não é? Meu Deus. Como que a gente vai fazer com essa carga tributária? Então, assim, a AI tem que fazer pauta, e já faz, empresa de software, vou falar pela que eu trabalho, já faz pauta, já está lá, gente de AI, já está sendo liberado e tudo, mas tem outras preocupações corporativas se a gente olhar Brasil, as empresas estão ainda bem atrás, tem que olhar para o básico. E você acha que assim... Sem ignorar o futuro que já é presente. Né? Já é presente, né? Porque o que vai mudar, eu acho muito, assim, é onde o ser humano vai ser mais utilizado. Por causa do senso crítico, que é o que acho que vai separar muito ali o AI do ser humano. É o senso crítico, aquele negócio que você bota no chat GPT, ele te dá uma informação errada, aí você corrige ele, verdade, você tem razão. Não era pra concordar comigo, cara. Exato. Já era pra ter dado a primeira... critica. Me critica, vamos trocar uma ideia. Então, tem essas valências do ser humano, né, que tava falando com o Menta sobre isso, assim, a gente não ia ter emprego se não tivesse uma evolução em tecnologia, né? Não teria. A gente não teria os empregos que a gente tem hoje. A medicina não iria evoluir do jeito que tem que evoluir. E até voltando para um tema quando você fala de educação, tem áreas que elas precisam ser muito especialistas, senão não tem futuro. A própria medicina. Total. Se não investir muito tempo, muito fosfato, muita vontade, muita educação, cara, a gente vai ter medicina só generalista. Opa, eu não quero ir operar com um médico que conhece tudo e não conhece profundamente da operação que ele vai me fazer, né? Então, acho que tudo depende do ângulo e da área que a gente está falando. E a gente já vê na própria medicina, a AI ajudando em vários pontos, mas, de novo, com cautela, olhando do que a gente está falando, com plano de contingência. Então, eu acho que a tecnologia está aí, não dá para ser ignorada mesmo. Tem que fazer tem que fazer parte do roadmap evolutivo. Quando a gente olha na camada mais simples, que é a experiência do consumidor e a dificuldade que as empresas têm de falar com esse consumidor, principalmente quando a gente fala de B2C, que é uma escala, tende a ser maior do que uma B2B,
como que eu uso a AI para facilitar esse ponto de comunicação e facilitar essa integração entre esses dois personagens. Porque dá, e deixa eu te falar, é barato. Dá para fazer. Não é nada caro, não é nada disruptivo, que eu tenho que contratar um cara da NASA para vir aqui fazer, entendeu? Não tenha medo, não tenha medo. Vai e faça. Coloca um conversation, uma interpretação de AI para poder entender daquelas leituras de conversation, o que tem, o que seu cliente está sentindo, para onde você vai, qual que é o feedback, coisa simples, né? Tem muito que pode ser melhor, basta a gente ter um pouquinho de coragem e usar, mas sem esquecer de pautas que são completamente estruturantes para companhias, né? Total. E hoje a gente olha muito aqui dentro, né? A gente é uma empresa que, acho que pelo meu histórico, assim, de tecnologia, cara, eu amo, né? Então eu gosto de colocar as caixinhas e trazer o máximo de coisas, mas AI hoje é um assunto que a gente não vai implementar por implementar, sabe? A gente tem muito essa preocupação de não virar um laboratório de ciência, sabe? Não virar nossa, testamos aqui um AI para... Pô, mas, por exemplo, atendimento, eu não abro mão de ter meu time de CS. Não abro mão de ter meu time de CS que vai ligar pro cliente e não vai ser um bot, não vai ser um AI, vai ser uma pessoa, vai ser a Carla que vai ligar, vai ser a Mayara que vai ligar. E elas vão entender a necessidade do cliente, vão conversar com ele, vão entender. Então, eu acho que também vai muito do perfil da empresa, né? As escolhas que aquela empresa vai fazer, né? Perfeito, exatamente. Até porque a gente ainda tem algumas tecnologias iniciantes, mas tem muita coisa que vem de uma relação que é comportamento, né? Tem um estudo que fala que 67% do que a gente fala não vem da voz, né? Não vem da fala, vem do corpo. O corpo fala, o famoso livro O Corpo Fala. Você já estudou isso, quem é da publicidade já estudou isso, né? Ai, fui pra trás, não sei o quê. Ai, cruzei o braço, que quer dizer, ai, coloquei o braço. Então, tem várias coisas. E isso é o físico que captura, né? Isso é o olho no olho que captura. E tem empresas que isso é uma verdade absoluta. A empresa que eu trabalho, cara, o N1 se abre 2 vezes por mês para fazer isso aqui, ó. Falar com o cliente. Uma empresa que tem, não sei quantos mil clientes. Quem está fazendo isso? Empresa em pequena escala, assim, deveria ser obrigação fazer isso, porque tá ali, falar e ouvir é uma necessidade real. A pesquisa só quantitativa não vai dar, às vezes, o feeling, né? Não, exato. De para onde ir. Pô, às vezes tem uma coisa que não tem como você prever ali que o cara vai... E eu acho que o feeling do ser humano é o senso crítico. Da pessoa que está atendendo, da pessoa que está falando, é muito importante. A gente, aqui na Dinâmica, o que a gente faz? A gente abre uma live durante o nosso papo, uma live... Tá bom. Você já abriu a live? Já fechou? Já abri e já temos perguntas. Ah, então. Ah, sério? Olha só. Quando você nem percebeu, eu já tinha perguntas. Tá vendo? Vocês são... Olha só esse povo, hein? Tem bastante coisa legal aqui. Vai lá, Gabi. Bastante coisa. Eu acho que eu vou começar para uma que acho que abre o papo com o público, né? Que a pessoa pergunta assim, ó. Se tem algum erro na sua jornada que te trouxe aprendizado. Só um? Só pode falar um? Um chave, acho que ele quis dizer assim. Um que moldou só. A jornada. Então tá. Eu tenho que repetir a pergunta ou não só? Não. Ah, então... Não, já tá. Bom, se é só um, tá difícil demais, porque é difícil escolher um erro. Tem um monte de erros, e assim, sem hipocrisia nenhuma. E tem coisa que eu falo assim, cara, eu não acredito que eu reagi dessa forma. Um dos erros foi não identificar politicamente e estrategicamente quem são as pessoas que me ajudam a chegar lá. Eu acho que em toda companhia, em todas as relações, se você tem ambição, você tem que fazer esse mapeamento de poder, esse mapeamento de personagens. Entender com clareza quem que vai te ajudar em qual etapa do processo. E deixa eu te falar, não precisa ser nada maquiavélico. Você pode falar claramente com a pessoa. Eu tô nessa agora. Eu viro pra pessoa e falo assim, deixa eu te falar, eu tô percebendo que você tem isso. Cara, eu preciso disso. Topa me mentorar? E eu acho que se eu tivesse feito isso há algum tempo, eu teria muito mais maturidade, traquejo e conquistas do que eu tenho hoje. Então, para mim, isso é um erro que faz parte de qualquer nível profissional e de qualquer companhia que você esteja. Sim. Se você é um cara iniciante, você tem que mapear quem vai te ajudar. Sim. Ou quem vai te dar alguma coisa de acordo com o seu interesse. Sim. Se você é um cara, um dono de uma empresa, quais são as empresas, os parceiros que você vai se relacionar e os porquês disso, né? Sim. Então, isso faz parte do todo e para mim é o que eu relaciono assim, que para mim foi o maior há alguns anos e o maior aprendizado. Show de bola.
Eu vou entrar agora aqui um pouco no mercado, né? Que é mais profundo. E aí a pessoa diz assim: quais os principais desafios de liderar transformação digital em empresas que ainda resistem a essa mudança? Nossa. O maior desafio... Dá uma tese, não dá, Bruno? Você sabe responder isso também, né? Ou, na verdade, estamos todos perdidos, né? Todos perdidos. É difícil falar isso. Eu passo isso, na verdade, todos os dias, sabia? Empresa brasileira, a gente ainda tem muitas empresas que não olham e não acreditam na transformação digital como um ponto propulsor para a alavancagem de negócio da empresa. E muitas vezes por uma falta de visão do próprio negócio. Então, muitas vezes, CEOs e gestores não conseguem entender que a tua operação está fadada à falência. Uma empresa que não cresce está morrendo. É simples assim. Se a empresa não está crescendo, ela está morrendo. Porque ano que vem vão ser outras competições, outras brigas, né? E muitas vezes os cargos executivos, eles não têm a visão clara da operação, de onde que está o vazamento ali da água, né? E como a tecnologia pode ajudar isso. Então, para mim, o grande desafio é conseguir enxergar os problemas da operação e fazer com que aquela pessoa enxergue os mesmos problemas que eu visualizei daquela operação e como solucionar esses problemas juntos. Para mim, esse é o maior desafio. Fazer com que os gestores enxerguem sobre o que a gente está falando. E é difícil porque às vezes você está numa empresa que a cultura da empresa não veio daquilo. Para você mudar culturalmente o mindset ali odeio essa palavra mindset. Mas mudar a mentalidade ali dentro é muito complicado, muito difícil. E às vezes a pessoa só enxerga a transformação digital como um custo. Né? Como custo, exatamente. Que é um erro... Total. Mas aí a gente tem que trazer esse erro pra gente, que não enxerga a transformação digital como custo, que é desenhar um ROI. Né? Eu saí hoje, antes de vir pra cá, eu estava com um personagem, e ele falou assim, cara, como que eu coloco isso para não ser um custo? Eu falei assim, cara, simples quanto, vamos ter que desenhar um ROI. Já que a gente tá falando de custo sobre custo, é ROI, não tem outra história, né? Mas não é simples. Não é. Show de bola. Deixa eu puxar aqui. Ó, aqui tem uma legal. A gente estava falando sobre liderança, formação de time. É isso que essa já entra especificamente nisso. Então, o que vale mais em um time? Contratar um profissional pronto ou um que tenha uma melhor curva de aprendizado? Então, assim, treinar pronto ou treinar o profissional para que ele esteja pronto? Ultimamente, eu acho que treinar um profissional que tem um espaço de crescimento. Salvo algumas exceções. Eu acho que tem pessoas que estão aptas a se remodelarem, ou você precisa de uma função muito específica que exige um conhecimento, aí não tem tempo de treinar. Mas eu acredito muito em treinar pessoas que estão com aptidão de desenvolvimento. Acredito muito nessa vertente. Mas tu tem que ter tempo e vontade, senão também não faz acontecer. E o talento, você falou bastante de talento, né? Mas talento sozinho não ganha o game, né? A obsessão ganha do talento. Não a obsessão ganha do talento. Ganha do talento. Tem uma frase que é legal, né? Que é a obsessão ganha do talento sempre que o talento não trabalha duro. Pronto. É isso mesmo. É isso aí. Bom. Ó, aqui tem uma que você estava falando da maternidade também. E aí tem uma pessoa aqui que está curiosa para saber como você equilibra a ambição profissional com a maternidade e a qualidade de vida. Ixi. Não tenho resposta. Estou em busca. Quem tiver, me responda, por favor. Não tem. Se eu falar que eu tenho, eu estou enganando e gerando várias ilusões, né? Então, eu vou falar a minha vida hoje. Eu saí de casa, a pessoa que me ajuda atrasou, eu tinha uma reunião, eu falei, tô ferrada. O que eu vou fazer? Marido, vem aqui ficar com as crianças, porque eu tenho que sair, que eu tenho que correr para a reunião lá em outra cidade para chegar na reunião. É isso. Esse é o equilíbrio. Cada dia é um desafio diferente. Vim de outra cidade hoje. Então, assim, cada dia é um desafio diferente. Eu não tenho esse equilíbrio. O que eu tenho é uma vontade de fazer acontecer. E a vontade de fazer acontecer faz com que eu consiga encaixar todas essas variáveis na minha vida. É isso. Esse é meu retorno. Esse é minha resposta. E você é do estilo que chega em casa e desliga, Rê? Desligo. Você desliga? Eu chego em casa para brincar. Eu tenho que chegar em casa para ser criativa para os meus filhos. Porque se para mim essa é a função mais importante da minha vida, se eu chegar e ficar no celular, eu não estou chegando em casa. Então, tanto que se eu tenho uma reunião, tenho que fazer, eu nem chego em casa. Eu faço da portaria, depois eu entro em casa. Porque para mim entrar em casa é entrar em casa. Eu acho que isso responde bem, né? Assim, o momento de desligar ele é muito importante. Né? É muito importante.
Entrou dentro de casa, tem que ser uma coisa meio sagrada, assim. Tem que ser sagrado. E eu tento muito fazer isso, mas é muito difícil. Cara, mas você sabe uma coisa que semana retrasada eu estava em Portugal com meu marido, que é celebrando 10 anos de casados. E eu reparei uma dinâmica muito diferente da nossa brasileira. Eu fiquei assustada positivamente, porque aqui no Brasil a gente sai para almoçar para alguém, pra fazer qualquer coisa, o nosso celular fica na mão o tempo inteiro, cara. Sim. É o tempo inteiro, qualquer um, todo mundo. Quem falar que não fica, deixa eu te falar, raro. Deixa eu ver para crer. Lá em Portugal, não, estava na Espanha, na verdade. Eu sentei à mesa, eu não vi uma mesa com alguém no celular. A pessoa estava 100% para outra. Aquilo me chamou tanta atenção, Bruno. Eu falei, cara, eles estão... A turma aqui está vivendo uma presença diferente da nossa. E presença é um ponto que a gente precisa aprender a ter. É estar de verdade aonde a gente está. Até para tomada de decisão, você está de fato vivendo aquele problema para tomar uma decisão? Você está vivendo aquela situação ou você só está fingindo que está passando? Você só pegou um passando e... Faça isso. Presença é um ponto que tem me chamado a atenção e me despertado esse interesse de me cobrar a ser melhor, sabe? Eu também. Eu vivo isso diariamente, assim, depois que eu mudei de empregado para empregador, são outras preocupações. Outras preocupações. E é difícil você desligar, né? Tem um meme lá, eu quero descansar, lembrei que eu sou empreendedor, né? E o cara, exato. Já acorda pensando que você tem um monte de coisa para resolver, né? Mas é algo a se considerar bastante. Show de bola. Aí tem duas aqui que fecham bem, mas eu queria fazer Vocês estavam falando do equilíbrio, né? E aí depois da pandemia, eu vou fazer um paralelo aqui, eu vou entrar no meio da conversa. Mas, cara, o home office, ele torna muito difícil você construir esse equilíbrio. Por isso que, por exemplo, eu gosto muito do presencial. Eu tô longe aqui do escritório, mas eu venho com bastante frequência. Eu gosto de vir para cá, mesmo que a minha jornada de trabalho seja um pouco maior, por distância, locomoção, mas quando eu chego em casa eu consigo entender a casa como a casa. Eu acho que a gente viveu uma época ali na pandemia que para mim era assustador, assim, trabalhar do quarto, porque o quarto virou escritório, o escritório virou quarto e você não tinha mais essa linha. Não tinha mais o horário da virada de desligar, de chave. Né? Por exemplo, hoje eu chego em casa, minha cabeça automaticamente vira essa chave. Mas na pandemia eu lembro que era uma loucura, assim. Tipo, você desligava o computador, virava, você sentava na cama. Sua cabeça... E a gente nem sabia como lidar com isso. Sabia. A gente aprendeu vivendo, né? A gente não fazia a menor ideia. Legal, show de bola. E aqui pra chegar no fim, tem duas últimas. Uma é, idade define senioridade ou capacidade? Eu acho que se encaixaria melhor aqui se a pessoa tivesse colocado capacidade. Eu acho que senioridade sim, porque a idade... representa a jornada, mas capacidade, né? Acho que muito provavelmente a pessoa é mais nova e deve ser questionada sobre capacidade, né? Por ser muito novo. Idade, para mim, define quilometragem. Nada mais. Né? Quilometragem. Qual que é o tempo que você teve mais de uma experiência ou de vida? Isso é necessariamente segredo de sucesso? Não. Assim como menos idade quer dizer que você vai lidar super bem com tecnologia? Também não. Acho que a gente não pode criar esses paradigmas. Acho que a gente precisa olhar cada um de forma individual. E a partir daí fazer um mapa estratégico de uso dos recursos que a gente tem. Então, idade é quilometragem e falta de idade, possivelmente, é a construção de futuro. Mas também vai ser um futuro construído que faz sentido para sua estratégia? Não sei. Tem coisas que idade, sem a idade você não vai conseguir resolver nem ter a clareza. E é normal, né? Não é falácia. Para as pessoas mais jovens que estão assistindo, não é. Exato. Tem coisa que você vai aprender com o tempo, com a vida, com as dores, com os erros. Porque a gente só aprende errando, né? E não é um clichê, é verdade. Mas você sabe de uma coisa? Eu tô respondendo isso e tô tentando buscar cenas, assim, da minha vida, né? Ainda assim, você ter alguns cabeças brancas em momentos são importantes. São. Porque não são todas as pessoas que têm essa leitura aberta de que o que define a pessoa não é a idade, ou sexo, ou whatever, né? O que a pessoa tem de conhecimento ali para poder entregar de visão. Então, você precisa também ter um time plural. Porque tem momentos que você vai precisar de um cabeça branca. Né? Para conseguir passar aquela situação. Então, não dá para ignorar também, não. Eu com cabeça branca. Nossa, eu adoro sentar do lado e, sabe, consumir aquilo. Pra mim é fascinante. Do mesmo jeito que eu gosto de sentar do lado de gente jovem. Gente jovem, eu fico mais na curiosidade, sabe? Saber, né? O que eles estão falando? O que esses caras falam hoje em dia? Do que eles conversam, né? Porque...
Antigamente a gente tinha a nossa realidade, hoje em dia tem outras coisas acontecendo. Tem outras coisas acontecendo. Show de bola. E tem uma última aqui que eu acho que fecha com chave de ouro, que é, para você, profissional de tamanha jornada, o que é sucesso? Sucesso para mim é chegar em casa, saber que eu sou exemplo para os meus, né, para os meus agregados e que estou construindo um futuro diferente para quem está comigo dentro de casa e para quem está comigo no trabalho. Então, para mim, isso é sucesso. Para mim, sucesso é fazer diferente na minha vida, para os meus e para os meus próximos. O resto é resto. O resto a gente trabalha e faz. Enfeite. Enfeite. Enfeite do ladinho. Muito bom, muito bom. Sensacional. Rê, agora é hora do nosso menino presenteiro. Olha só, gente. Ele é presenteiro. Ele aparece aqui no... Você aparece aí. Olha, que maravilhoso. Você só aparece em momento bom, hein, cara? Também queria, né? Como é que faz pra eu trabalhar nessa função aí? Tá contratando? Tá contratando. Muito obrigada. Posso abrir aqui ao vivo? Por favor, fica à vontade. Deixa eu até tirar isso aqui, ó. Pra todo mundo ver, né? Ai, tem uma fitinha, gente. Sabia que eu sou meio desastrada? Um pouco. Somos. Eu também. Sou bastante desastrada. Sou desastrada. Ah, que delícia. Nossa, que bonito. Amei. Olha, não poderão consumir comigo, mas o consumirei em casa e mandarei notícias. Por favor. Ou não, ficarei escondida. Ou não. Não é? Darei notícias no outro dia. Adorei estar aqui com vocês, conversar. Nós também. E parabéns, viu, Bruno? De verdade, assim, acho que vocês estão trilhando um caminho que é novo, que está sendo explorado, mas que a jornada é de sucesso, né? Ah, que seja assim, que Deus consiga manter a gente fazendo esse trabalho e é isso que você falou. Acho que o sucesso é isso aqui que a gente está vivendo, sabe? É ter uma presença tua aqui, esse papo legal, é ter o time trabalhando empolgado, é chegar em casa e ter as pessoas com saúde. Para mim hoje é isso que representa o sucesso, sabe? Então... Obrigado por você estar aqui. Obrigada. Por ter trazido todo o seu sucesso também aqui para dentro da Buckler e espero que a gente faça os próximos também, mais episódios contigo, que foi ótimo. Por mim eu ficava aqui até proseando. A próxima vamos fazer lá na roça, a gente já acende uma fogueirinha, não é? Coloca a conversa. Se o trabalho fosse assim, vai ser uma delícia demais. Ia ser bom ficar só conversando. É isso. Obrigada. Obrigado a você, Rê. Pessoal, esse foi o Papo com a Rê e recado que vocês já estão cansados de saber. Se inscrevam. É isso. Ativem as notificações. Sininho. Notificações, se inscrevam. Aqui vai vir o quê? Redes sociais da Buckler. Redes sociais, sigam a Buckler nas redes sociais. Custa quanto para seguir? Nada. E vai ter o quê? Conteúdo, troca, mente aberta. O primeiro sinônimo de evolução, aliás, o primeiro passo para a evolução é o quê? Aprendizado. Aprendizado onde? Onde ensina. Pronto. A gente perde tempo na rede social vendo a vida dos outros. Então, vê coisa que vai agregar para vocês. Vamos ver o que agrega, não é? Exatamente. Acho que a mudança já começa pela gente mesmo. Já começou agora. Esses dias eu já fiz uma limpeza no meu Instagram e só quero seguir o que me agrega. É verdade, tô sem tempo. É isso. Tô sem tempo de sentir inveja. Tô com tempo de me formar. É isso. Escutaram, né? Não preciso falar mais nada. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Até mais e Buckler, muito além das máquinas.